Queridos, é uma alegria estar aqui novamente, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. A gente teve aí alguns meses atrás, foi um tempo bem precioso e eu diria também um tempo de refrigério para nós, para eu, a minha família, poder estar aqui, descansar, rever a praia, porque lá em Atibaia é bem longe da praia, para nós irmos para o litoral é cerca de 3 horas da praia. Então foi um tempo bem precioso e poder voltar aqui hoje é uma alegria tremenda para nós. O Natan, quando me compartilhou o tema aí do ano, restauração, e ele compartilhou o fato de que no mês de janeiro vocês estão olhando para um tema mais específico relacionado à intimidade com Deus, restaurando a intimidade. O que Deus colocou no meu coração foi abordar um tema, uma expressão que fez parte de um diálogo de Jesus com uma mulher nas Escrituras. O texto ele é conhecido, o texto de João, capítulo 4, e a expressão destacada ali na conversa que eu quero compartilhar com você nessa manhã é em espírito e em verdade. Deixa o pessoal colocar ali. Ok. Em espírito e em verdade. Essa expressão ela é narrada ou descrita no Evangelho de João, capítulo 4. E é bem sugestivo para nós o fato de que essa expressão citada, ela faz parte de um diálogo de Jesus com uma mulher que ela não tem nome mencionado na história, mas nós conhecemos como mulher samaritana. Samaritana diz respeito a um lugar específico, a uma localização, e as pessoas que faziam parte daquele povoado eram pessoas que ilustram bem para nós o que seria a necessidade de restauração. E a razão ela é muito simples. O povo samaritano era um povo que de maneira gradativa foi se distanciando de Deus. Era um judeu miscigenado, um judeu que se deu em relacionamento com outros povos, e à medida em que isso vai acontecendo, eles vão gradativamente se distanciando do Deus de Israel. A razão ela é muito simples. Deus, quando institui o povo de Israel, dentre as orientações de Deus ao seu povo, o povo judeu, a necessidade de manter a linhagem étnica era de extrema importância, e aqui nós temos uma pessoa que a sua história de vida, ela demonstra gradativamente esse distanciamento, tanto pela sua família, os seus antepassados, como também na sua própria vida. Então o texto ele é sugestivo para nós, a história, porque ela fala de alguém que precisa ter a vida restaurada, e ao mesmo tempo é interessante para nós, porque fala desse relacionamento com Deus, que se manifesta em espírito e em verdade. Quero te convidar a ler o texto, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. Diz assim o texto: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu desejo com você nessa manhã é responder a seguinte pergunta: o que de fato é uma adoração a Deus que se manifesta em espírito e em verdade? Pensando a respeito disso, há 3 aspectos da nossa adoração a Deus que eu desejo compartilhar com você nessa manhã. Primeiro deles, a questão de um aspecto interno, a ideia de espírito, essa relação de alguém que se relaciona com Deus de maneira íntima, sincera, de maneira a não ser apenas por meras palavras. Um outro aspecto é o aspecto externo, a ideia de verdade, que tem a ver com um posicionamento coerente com a palavra de Deus, mas que também se manifesta em atitudes, ações,
mostrando a totalidade do nosso ser. E terceiro, não menos importante, mas eu diria o coração dessa relação de adoração a Deus, que é o aspecto eterno, que tem a ver com a identificação com Jesus, que tem a ver com a presença do Espírito Santo em nós. Mas eu quero, uma vez lido o texto, versos 23 e 24, eu queria que você vestisse as sandálias das Escrituras e olhasse comigo para essa história de uma maneira diferente, porque essa expressão em espírito e em verdade, ela está dentro de um contexto maior, contexto esse que na introdução da minha mensagem eu quero te convidar a caminhar com Jesus para perceber a história que está por detrás dessa expressão citada nesse diálogo. E eu quero ler com você, olhar com você para o contexto de uma vida marcada. Foi muito interessante o Natan citar da camisa e as marcas que um relacionamento de intimidade gera. E eu quero olhar com você para a vida dessa mulher que está aqui diante de nós e olhar para esses 3 detalhes na vida dela. Primeiro deles, que nós vemos no texto, o texto apresenta para nós uma metáfora de vida. E eu quero explicar isso para você. Que metáfora é essa? Quando nós lemos o texto do capítulo 4 do Evangelho de João, a história começa para nós a partir do verso 3, dizendo para nós que Jesus está indo da Judéia para a Galileia. Ou seja, Jesus está se locomovendo, Jesus tem uma rota, Jesus tem um destino traçado para o exercício do seu ministério. E diz o texto para nós que nessa situação, nessa circunstância, deixa claro para nós a intenção de Jesus, dizendo o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria. A gente fica um pouco assim, apreensivo, como assim, Jesus passar por Samaria? Qual é a relação disso com essa história? O que isso tem a ver? Deixe-me ilustrar para você. Naquele tempo, naquela época, se você fosse caminhar da Judéia para a Galileia, haviam algumas opções de rotas para você seguir até esse destino. Samaria era uma cidade que ela ficava localizada de maneira um pouco mais lateral, e à medida em que você caminhava da Judéia para a Galileia, para passar por Samaria, era como se você, que está vindo de Vitória para Guarapari, pegasse, ao invés de vir pela Rodovia do Sol e passar ali pelas praias, olhar a orla, você fizesse como se fosse o passeio pela Rodovia do Contorno. Eu fiz isso hoje, vindo para cá, vindo pela Rodossol, não porque era necessário passar pelo contorno, mas eu saí para me desviar do trânsito e poder chegar aqui em Kubitschek. Passar por Samaria, naquela cidade chamada Sicar, cidade onde Jesus vai se encontrar com essa mulher, passar por ali era um desvio de rota. Por outro lado, fazia parte do itinerário de Jesus, porque ele desejava ter um encontro pessoal com essa mulher. E a história narrada para nós conta o seguinte: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Diz o texto: cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Qual é a metáfora que está aqui diante de nós, que demonstra para nós uma metáfora de vida? Aquela mulher está num local, quando ela se encontra com Jesus, um local conhecido como Fonte de Jacó. Na verdade, o nome Fonte de Jacó era o nome dado a um poço que existia. E a gente sabe disso, porque apesar do verso 6 dizer que é uma fonte de Jacó, mais à frente, verso 11 e verso 12, nós vamos ver Jesus deixar claro que está ali diante deles um poço. E aí qual é a metáfora exposta aqui, que vai trazer à luz a uma metáfora de vida? Aquela mulher busca água num poço, e no diálogo de Jesus com ela, Jesus oferece a ela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Metáfora é uma maneira ilustrada, figurativa, de você trazer luz a uma realidade maior e necessária dentro do diálogo. Quando nós pensamos nessa metáfora entre o poço e a fonte, está aqui diante de nós a vida dessa mulher. Mas deixe-me olhar com você para alguns detalhes e algumas diferenças dentro dessa metáfora. Qual a diferença entre um poço e uma fonte? O poço, ele precisa ser alimentado. A fonte, por si só, brota água de si mesmo. O poço pode ser esgotado. A fonte, ela é inesgotável. O poço sacia momentaneamente, a fonte sacia constantemente e completamente. O poço exige de nós o esforço e o retorno constante. A fonte não exige nada, apenas oferece a sua água. O poço possui água estagnada, a fonte possui água corrente, que alimenta a tudo o que toca em seu percurso. Aquela mulher estava entre o poço e a fonte. O poço, na verdade, era a realidade da sua própria vida. Por isso que o texto aponta para nós uma vida marcada. Aquela mulher é a própria metáfora da linguagem que Jesus utiliza com ela. Em outras palavras, ela é uma mulher que busca na sua vida, na sua história, na sua caminhada, satisfazer a sede mais profunda da sua alma, e ela satisfaz essa sede com poços vazios, que requerem dela esforço, que requerem dela um retorno, e a vida dela vai sendo marcada nessa história por alguém que precisa saciar e saciar recorrentemente, porque nunca há saciedade completa para a sua história. Essa é a história diante de nós. Se nós fôssemos aplicar para a nossa realidade, é como alguém que precisa satisfazer os anseios emocionais da sua vida, é alguém que precisa satisfazer os anseios pessoais, os anseios profissionais, e ela vai de experiência em experiência, sem, contudo, nunca satisfazer os desejos profundos da sua alma. Como é que nós sabemos disso? Quando Jesus está dialogando com ela, Jesus diz para ela: mulher, se você conhecesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que Jesus está oferecendo para ela é uma fonte que há de jorrar dela, de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é as realidades que nós podemos experimentar que satisfazem a nossa alma, mas é aquilo que nós encontramos em Deus, que satisfaz a nossa vida e nos ajuda a realizar os nossos desejos externos. Quando nós olhamos para essa história que está por detrás, alguns detalhes devem chamar a nossa atenção. Na minha versão diz que
aquele momento, aquele diálogo acontece num determinado horário. Qual é o horário que esse diálogo acontece? Você saberia me dizer? Meio-dia. Dependendo da sua versão, na minha diz um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido. Esse diálogo acontece ao meio-dia. E aí pare um pouquinho e pense comigo. Você está em pleno Oriente Médio. Você precisa buscar água num poço que está longe da sua casa. Há necessidade de se locomover, de andar debaixo daquele sol escaldante. Qual seria o horário que você buscaria água, sendo uma pessoa de juízo normal? Seria ao meio-dia? Com certeza não. Seria, no melhor das hipóteses, de manhã, bem cedinho, para que enquanto você está caminhando debaixo daquele sol escaldante, você não seja fragilizado ao máximo por causa daquela necessidade de se locomover. Ou talvez, numa segunda alternativa, caso você não pudesse no período da manhã, seria no finzinho da tarde, quando o sol já está baixando, para você não se fragilizar por causa do calor. Aquela mulher vai buscar água e o horário, ele é claro nas escrituras para nós, porque há detalhes aqui que nos ajudam a pintar todo o contexto. Aquela mulher vai buscar água ao meio-dia. Esse não era o horário usual, esse não era o momento adequado para se buscar água. E a pergunta que a gente faz é por que essa mulher vai nesse determinado horário? A razão, ela é muito simples, sugestiva para nós pelo texto, pela história. Se o horário usual era de manhã ou no fim da tarde, aquela mulher, ela vai naquele determinado horário porque ela não quer se encontrar com ninguém. Afinal de contas, é das pessoas que vêm os julgamentos, é das pessoas que vêm as críticas, é das pessoas que vêm as frustrações pelas quais ela enfrenta, ela passa. É com pessoas que ela se vê chateada, insatisfeita. Afinal de contas, cruzar com pessoas seria cruzar com situações ou ambientes em que aquela mulher olharia para a sua própria história e ao mesmo tempo teria que enfrentar a sua própria condição. É por isso que no diálogo de Jesus, Jesus diz para ela, verso 16 em diante, mulher, vai lá e chama o teu marido. E a resposta daquela mulher é, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz, você disse com verdade, porque você já teve 5 maridos, e esse que agora você tem não é o seu marido. E isso você disse com verdade. Eu queria que você pensasse nisso. Se hoje, nos dias atuais, que não há mais certo ou errado, que tudo é relativo, que as pessoas vivem a vida como se não houvesse verdade absoluta, se nos dias atuais é para nós, no mínimo, constrangedor saber que tem alguém que já passou por 5 relacionamentos, está num 6º, que nem se sabe se dará certo, sendo feito de maneira equivocada, errada, porque diz que aquela mulher está com esse camarada sem ser o seu marido, ou seja, um tipo de relacionamento duvidoso, o quanto mais naquela época. Aquela mulher lida com preconceito, aquela mulher lida com constrangimento, aquela mulher lida com um coração vazio. É por isso que a metáfora entre o poço e a fonte traz à luz para nós uma vida marcada, a realidade de uma vida marcada. Quais são essas marcas? Uma mulher que evita pessoas, uma mulher de cântaro, mas também de coração vazio, uma mulher insatisfeita física, pessoalmente e espiritualmente, uma mulher com a necessidade de uma satisfação eterna. É essa mulher que está diante de nós. Ela vai de um relacionamento após o outro, tentando satisfazer a sua alma e não encontrando satisfação para a sua sede mais profunda. Essa é esta mulher, a mulher que está diante de nós, com quem Jesus está tendo um diálogo com ela. Mas a vida marcada aqui, e essa metáfora que Jesus utiliza de uma maneira ilustrada, uma linguagem
que traz à luz a verdade do seu coração, é porque Jesus tem uma mensagem a ser transmitida para ela. Que mensagem é essa? Diz assim o verso 13 e versos 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós lemos o próprio Evangelho de João, capítulo 7, ele vai identificar para nós de maneira mais exata qual é o sentido dessa fonte. Olha o que diz o capítulo 7, verso 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A fonte que Jesus oferece, essa é a mensagem de Jesus, a fonte que traz à luz a uma decisão: quem crer em mim, recebe a presença do Espírito Santo em sua vida, e a presença do Espírito Santo trabalha em nós e através de nós, como um rio de água viva, que vai permeando a tudo que toca, que vai encontrando a tudo que toca. É a presença de Deus que satisfaz a nossa alma, que dá contentamento à nossa alma, que traz realização para a nossa vida, que traz sentido para a nossa vida, de tal maneira a nos capacitar a encarar a vida com os seus dilemas, problemas e situações. Não é o que eu posso experimentar, é o que Jesus faz em mim, que me dá a capacidade de viver uma vida plena, satisfeita, completa, por causa da presença dEle, por meio do Espírito atuando em mim. Assim somos nós, irmãos. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de um Salvador. Há algum tempo atrás eu li um livro de um autor que eu gosto muito, chamado Matt Chandler, um autor americano. E ele, falando a respeito desse texto, e trazendo luz de maneira aplicada para a nossa vida e realidade, ao diálogo que Jesus tem com essa mulher, ele fala o seguinte: simplesmente exigimos demais dos nossos relacionamentos. Se você é mulher, saiba que nunca encontrará um homem que a complete. Não importa o que as novelas e os filmes prometam, ninguém pode consertar o que há de errado em seu coração. Se você tivesse um homem que não pensasse em mais nada a não ser em você, em como ser romântico, em como amá-la e encorajá-la, ainda assim você se sentiria vazia. Se você chegasse em casa todos os dias e encontrasse pétalas de rosa no chão, uma casa limpa porque o seu marido fez a faxina enquanto você estava fora, o corpo dele bem malhado, debruçado sobre a mesa, acabando de trocar mais uma fralda suja, em algum momento você pensaria: por que ele continua fazendo isso com as rosas? Será que ele pensa que eu sou boba? Ele pensa que eu não consigo nem trocar uma fralda? Você começaria a desejar que ele fosse uma pessoa diferente, que fizesse as coisas de um jeito diferente. Nenhum homem é suficiente para satisfazer os desejos mais profundos da sua alma. Nenhum homem é suficiente. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de um Salvador. Você pode ter o melhor marido do mundo, você pode ter um homem que te ama com todas as suas forças, alguém que cuida de você, que zela pela tua vida, que está presente, que participa das coisas, e o nosso coração insatisfeito, porque tem uma necessidade de Deus, ele tem sedes que o outro não pode satisfazer. Esse é o problema da vida. Quantos de nós casamos desejando encontrar um príncipe encantado,
ou uma princesa encantada, achando que vai viver aquilo que é o que a Disney, Hollywood apresenta para nós. E aí a gente começa a viver e se depara com o fato de que, na verdade, ao invés da princesa, encontra uma Fiona, um Shrek dentro de casa, e vai lidando com a vida, percebe que nem tudo eram flores. Quantos de nós buscamos satisfazer os desejos do nosso coração, depositando essa sede em pessoas? E, gente, essa mulher que está aqui diante de nós, ela está fazendo isso com a sua vida. A gente não sabe os detalhes. O texto não descreve se aqueles outros maridos haviam falecido ou não, se são novos relacionamentos com o anterior ainda vivo, não se sabe. Mas fato é que aquela mulher passa pela vida desejando realizar os seus desejos com maridos que não satisfazem a sua alma e o seu coração. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo e fico imaginando as expectativas. Agora sim vai dar certo, agora sim não vai ter problemas, agora sim eu vou encontrar alguém que vai me realizar. E frustração após frustração, decepção após decepção, encarando a vida, porque a vida é assim. E o que ela mais precisava não era olhar para o outro, era olhar para o Senhor, olhar para o Deus que satisfaz, olhar para aquele que realiza os nossos corações. Mas eu falei das mulheres esperando encontrar um marido bom, amável e que não satisfaz. Mas deixe-me dizer a você, homem, porque o Matt Chandler, ele também complementa, abordando a nós homens. Se você é homem, saiba que se chegasse em casa todas as noites e encontrasse uma mulher com um vestido curtinho, oferecendo um prato de picanha grelhado, tendo trancado as crianças no quarto para que vocês pudessem assistir o futebol sem interrupções até a hora de dormir, você ainda se sentiria vazio, se pensasse poder encontrar satisfação plena nessa mulher. Porque o seu coração, ele está esfacelado. Com o passar do tempo, você começaria a ter fantasias com saladas e outras mulheres. Sabe por quê? Porque ela não consegue resolver o seu problema. Nenhuma mulher consegue. Você precisa de um Salvador. Nenhum de nós pode ir a esse ou a esses poços esperando encontrar a solução para a nossa sede mais profunda. E sabe, queridos, isso não serve só para relacionamentos entre homens e mulheres. Isso não serve só para relacionamentos conjugais. Isso não serve apenas para jovens que se relacionam com seus namorados, achando que é a resolução de todos os seus problemas. Isso tem a ver com muitas outras áreas da nossa vida. Carreira, quando eu acho que a realização profissional, o sucesso profissional vai trazer para mim sentido de vida. E quantos já chegaram lá? Quantos já alcançaram o topo, mas vivem uma vida frustrada? Um dos exemplos claros a respeito disso é de um ator chamado Robin Williams. Você conhece? Um comediante que fazia filmes para os outros rirem, alguém que alcançou sucesso, fez filmes fabulosos, e um determinado dia é encontrado morto dentro da sua casa, porque, embora no topo do sucesso da vida e da carreira, lutava com sedes profundas na sua alma, que aquilo que ele havia experimentado nunca foram capazes de realizar. Não é só sobre carreira, mas pense um pouquinho sobre expectativas que nós, pais, temos a respeito dos nossos filhos. Cobramos demais deles, queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, achamos que eles não erram, e nós que levamos às vezes 30, 40 anos para ser quem nós somos, achamos que uma criança de 4, 5, 10 anos é capaz de enfrentar a vida e lidar com as coisas de maneira perfeita, quando nem nós somos capazes de lidar.
colocamos expectativas sobre eles, colocamos um fardo sobre eles, dizendo, irmãos, que isso significa que nós não devamos, como pais, corrigir, instruir, ensinar. O que eu estou criticando é o fato de que às vezes colocamos expectativas irreais sobre os nossos filhos, quando eles não são capazes de realizar isso. Porque afinal de contas, quem realiza o nosso coração é o Senhor. Meus filhos podem ser uma bênção, amém. Queira Deus que sejam, mas não são eles que dizem para mim que é isso que traz alegria para o meu coração. Certamente isso me deixará mais feliz, mas é o que eu tenho em Jesus que satisfaz a minha alma. E queira Deus que essa fonte que de mim brota e jorra para a vida eterna alcance os meus filhos, não por expectativas que tenham a respeito deles, mas por causa da presença de Jesus que inunda a minha vida e é capaz de tocar os meus filhos. Talvez o seu problema não seja a expectativa com os filhos, seja as expectativas que você tem com seus pais. E às vezes a gente acha que os nossos pais são sempre piores do que nós, porque às vezes não foram presentes, não foram participativos, não foram exemplos de pais para nós, e isso dá para nós justificativa para viver a vida e fazer as escolhas, culpando os outros, quando na verdade eu sou o dono das minhas decisões. Expectativas irreais, esperando demais dos outros, quando na verdade só quem satisfaz a alma e o coração é o Senhor. Isso tem a ver com poder, dinheiro e tantas outras coisas que ao longo da nossa caminhada vão se tornando ídolos do nosso coração, que nos atraem, que nos seduzem e que nos dobram diante deles para buscá-los, sem contudo nunca encontrar a satisfação que só Deus pode dar. Afinal de contas, o sábio Salomão diz que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, de tal maneira que só o Deus eterno é capaz de satisfazer. Querido, você que está aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, deixe-me dizer algo para você: só Jesus pode satisfazer a sua alma e o seu coração. Só Jesus pode saciar a sede da sua alma. Só Jesus pode dar sentido, razão de viver. Só Jesus pode dar isso para nós, irmãos. Não é o que eu experimento, não é as pessoas com quem me relaciono, não é as coisas que posso usufruir nesse mundo. É só Jesus que pode dar isso para nós. Assim é Jesus para nós. Ele é a fonte inesgotável dentro da mensagem que Jesus oferece. Gosto de uma frase de Agostinho de Hipona, quando ele diz o seguinte: em ti subsistem, estabelecidas para sempre, as primeiras causas de todas as coisas. Mutáveis em ti subsistem, imutáveis, e em ti vivem as razões eternas de todas as coisas irracionais e temporais, pois tu és em ti mesmo essência e vida em grau supremo. É o próprio Agostinho que na continuação vai dizer que inquieto está a nossa alma, o nosso coração, e ele não encontrará sossego, descanso, enquanto não encontrar e repousar em Deus. Inquieta está a nossa alma, aflita está a nossa alma, enquanto não encontra em Deus a razão da sua própria existência. Uma metáfora de vida entre o poço e a fonte, a realidade de uma vida marcada, aquela mulher que busca satisfazer a sua vida nos relacionamentos que ela tem e não encontra razão para a sua alma. Uma mensagem de Jesus: eu sou a fonte inesgotável que posso satisfazer a sua alma, a sede mais profunda da sua alma. Uma vez olhando para todo esse contexto, eu quero voltar com você para os versos 23 e 24, para nós entendermos o sentido do que está aqui diante de nós. O diálogo de Jesus com ela, ele vai caminhar para um aspecto de adoração.
Jesus diz para ela: o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque o diálogo daquela mulher com Jesus é dizer: Senhor, há de vir o Messias, que nos anunciará todas as coisas. Os judeus falam que se adora a Deus num determinado local, os samaritanos falam que é em outro. Senhor, onde nós encontramos a resolução para estas coisas? E a resposta de Jesus para ela não é o local, mas é sim quem e como. Ele fala de Jesus. E à medida em que ele apresenta essa fonte, ele vai dizer que a maneira como nós adoramos a Deus tem toda a relação com o que nós vimos antes. Ou seja, adoração a Deus é fruto de um coração que foi alcançado por Jesus, transformado por Jesus, e uma vez transformado, ele vai se expressar como alguém que tem a alma satisfeita, coração preenchido, a alma plena diante de Deus. Por isso eu quero olhar com você para esses aspectos. A expressão em espírito, note você que o texto usa aqui não o termo espírito com letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus. O texto usa aqui uma adoração que diz respeito ao ser do homem. Isso tem a ver com aquilo que alguém em adoração a Deus expressa. De que maneira? Primeiro, uma atitude sincera, correta, de um coração totalmente rendido a Deus, diferente da conformidade externa a ritos e lugares religiosos. Sabe o que Deus espera? Não é alguém que cumpre um rito religioso. Domingo após domingo, nós nos encontramos aqui na casa de oração do bairro Kubitschek. Venho aqui fazer o meu checklist, bater ponto, para ter aquele momento que Deus entende como espiritual. Quando na verdade o que Deus espera é uma vida que é colocada no altar de Deus, na presença de Deus, que se relaciona com Deus de maneira sincera, total, de um coração que foi alcançado por Jesus. Não é um local. Embora a igreja seja muito importante, Hebreus vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. O que Jesus espera é um coração que se coloca na presença de Deus, porque foi transformado pela mensagem do Evangelho, foi transformado por Jesus. E sabe, isso me chama a atenção para um cuidado no que diz respeito a restaurar a nossa intimidade com Deus. Você pode vir aqui domingo após domingo e, no entanto, viver uma farsa, viver de máscaras, vivendo aparências para que os outros achem que você está bem com Deus, quando na verdade não está. E o que Deus quer encontrar em você, restaurar em você, é a intimidade com Ele, quando os nossos corações se encontram com Jesus e são incapazes de ser como eram. Isso é uma adoração em espírito. É quando o meu coração se encontra com a verdade do Senhor. E a manifestação disso é sinceridade de coração, transparência, integridade, não um coração dividido, que flerta com o mundo, que flerta com os prazeres dessa vida, que busca satisfazer a sua alma em tantas experiências como aquela mulher estava vivendo. O que Jesus está dizendo nesse diálogo com a mulher: o que eu quero de você não é o que você pode me dar, é o que eu estou te dando. Olhe para mim, se relacione comigo, desfrute disso. Afinal de contas, a segunda expressão, a expressão verdade, que apresenta para mim, no meu entendimento, interno e externo, espírito em verdade, diz respeito à totalidade do ser. Quando aquilo que eu expresso em atitudes e ações são frutos de uma ação interna do Espírito de Deus agindo em mim. Olha que interessante. O texto que eu cito aqui, Marcos capítulo 7, verso 6, ele faz citação ao texto de Isaías capítulo 29, verso 13, que diz o seguinte: esse povo
me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que Deus quer de nós? Não atitudes, expressões externas que as pessoas possam ver, mas um coração quebrantado, contrito, que Deus não despreza. E à medida em que as nossas ações externas são realizadas, elas são fruto da interna. Um coração transformado, ele tem atitudes diferentes. Porque o contrário disso é tentar maquiar uma espiritualidade que nós não temos. É tentar mostrar para os outros aquilo que nós não somos. Expressões externas, tanto de palavras como de ações, que são frutos do aspecto interno, transformados pela verdade da palavra de Deus. E sabe, eu faço questão de acrescentar o aspecto eterno, porque, como disse antes, isso é o coração dessas duas expressões. Isso só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade por causa da identificação que nós temos com Jesus. Por causa do relacionamento que nós temos com Jesus. Por causa da presença do Espírito de Deus em nós. Só por causa disso. Há um texto que gosto muito, Hebreus capítulo 13, verso 15, que diz o seguinte: que o louvor, a adoração a Deus é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu só posso adorar a Deus à medida em que eu confesso o seu nome e agora eu tenho livre acesso à presença de Deus. Para adorar a Deus de maneira digna, precisamos de Jesus, precisamos de um Salvador. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, precisamos ser alcançados por Jesus. E sabe, quando leio o texto, Jesus é a verdade encarnada, o Logos de Deus, que está sendo apresentado no Evangelho de João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ou seja, é o Senhor Jesus alcançando pecadores perdidos, que pela graça de Deus, a presença do Espírito, são capazes de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é o único capaz de transformar-nos. Sabe, isso é interessante para nós, porque essa mulher do qual o texto e o diálogo apresentam, ela não estava vivendo nada disso. Ela não tinha saciedade interna no seu coração. Ela não conseguia adorar a Deus por causa da sua condição. Mas à medida em que ela é encontrada por Jesus, naquele poço, a sua vida é transformada de uma vez por todas. Interessante que aquela mulher que evitava pessoas, a continuidade do texto, diz para nós que aquela mulher, verso 28, quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura Cristo? Passado alguns versos, verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A adoração a Deus só é possível quando a gente encontra, se sacia e se satisfaz totalmente, plenamente, naquilo que Jesus é e naquilo que Ele dá e faz de nós. Se eu fosse fazer uma definição a respeito dessa expressão em espírito e verdade, eu queria que você pensasse nessa frase, também descrita por Agostinho de Hipona.
em que ele diz o seguinte: em meu coração, eis o meu coração, meu Deus, eis o meu coração, do qual tu te compadeceste, enquanto ele estava no fundo do poço sem fundo. Em outras palavras, o que Agostinho está expressando para nós é o que aquela mulher encontra. Ela estava no fundo do poço. A sua vida era o fundo do poço. E o que ela coloca diante de Deus é o seu coração. Eis aqui o meu coração, que o Senhor alcançou, que o Senhor resgatou, quando estava no fundo do poço sem fundo. A adoração é possível por causa de pessoas que encontraram a graça de Jesus e se satisfazem nela. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, eu queria encorajar você a restaurar a sua intimidade com Deus. E essa intimidade é restaurada quando a gente olha para Jesus e concentra os nossos olhos nele e encontra nele razões plenas e completas para a sede da nossa alma. Se eu pudesse resumir, eu diria para você que a adoração é o reflexo de um coração rendido a Deus, que tem Cristo como sua motivação e mediador, e se manifesta pelo poder do Espírito Santo, tanto em palavras quanto em ações que o exaltam e adoram para a sua glória. Aspecto interno, aspecto eterno, é a presença do Espírito em nós por causa de Jesus, e é o aspecto externo, nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, porque afinal de contas a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós fazemos deve evidenciar o que tem dentro. A maneira como nós dizemos adorar a Deus tem que levar como bagagem uma vida que está no altar de Deus. Não foi isso que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4? Já agora estou sendo oferecido por libação. A minha vida está sendo derramada como uma oferta no altar do Senhor. Estou sendo oferecido. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vivi uma vida plena na presença de Deus. É o próprio Paulo que escreve Romanos capítulo 12. Que diz: rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com o mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a perfeita, plena e agradável vontade de Deus. Adoração é o reflexo de um coração rendido a Deus, que tem Cristo como sua motivação e mediador, e se manifesta pelo poder do Espírito, tanto em palavras e ações, que o exaltam e o adoram para a sua glória. Que Deus restaure a sua intimidade com Ele. Que nesse ano de 2024 você busque adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso tem a ver com a ação de Deus na tua vida. Que você desfrute da intimidade com Ele, de um relacionamento profundo, completo. Que você sacie a sua alma em Jesus, que é capaz de satisfazer a sede mais profunda da sua alma, em espírito e em verdade. É esses adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Quero te convidar a fechar os seus olhos para nós orarmos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos ensina que as nossas atitudes externas, elas precisam ter em si, ó Deus, dois outros elementos. A presença do Senhor em nós, atuando em nós, transformando o nosso coração. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, essa presença satisfazendo a nossa alma de tal maneira que a nossa adoração externa seja também sincera, seja íntegra,
seja coerente com o caráter do Senhor, com a tua palavra. Ó Deus, continue trabalhando em nós. Continue, ó Deus, saciando a nossa alma, a nossa sede. Continue, ó Deus, atuando em nós de maneira a experimentarmos a tua doce presença e aceitarmos dia após dia o teu convite renovador para a nossa alma. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ó Senhor, que nós possamos ir ao Senhor com nossos corações, ó Deus, que busca satisfação em outras coisas que não o Senhor. Satisfaça a nossa alma, ó Deus. Que possamos encontrar no Senhor essa fonte inesgotável, que nos transforma de dentro para fora e nos ajuda a viver uma vida que glorifica o Teu nome, que adora o Teu nome, cuja intimidade com o Senhor é renovada, é real. E obrigado, Senhor. Obrigado porque essa mulher de vida marcada, ela foi encontrada por Jesus, como nós podemos ser encontrados hoje. Mas a sua vida não ficou como era, a sua vida foi transformada. A sua vida não foi a mesma, a sua vida foi transformada pelo Senhor. E aquilo que era evitar pessoas, uma vida transformada é capaz de encará-las de frente. Porque não são mais as coisas que nos definem, é a presença do Senhor em nós, que transforma de dentro para fora, que muda de dentro para fora, que restaura de dentro para fora. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado porque o Senhor permite pecadores adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Por causa do que Jesus fez, somente por causa do que Jesus fez. Quero te agradecer, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém.